Vamos abrir Apocalipse, é o texto nosso nessa noite, Apocalipse 2, do versículo 1 ao versículo 7. A luta de quem é vitorioso é o título do nosso sermão nesta noite, Apocalipse 2, do 1 ao 7. Por favor, acompanhe a leitura comigo. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, bendito és tu em todo o tempo, em toda a ação. Tu és aquele que dirige e governa a tua igreja. Nesta noite, fala conosco. Somos a tua igreja reunida aqui e precisamos ouvir a tua voz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A luta de quem é vitorioso. Éfeso era uma cidade na Ásia Menor muito importante. Naquele tempo que João escreve Apocalipse, Éfeso tinha quase 300 mil habitantes. Isso por uma cidade naquela época era uma coisa imensa, enorme. E Éfeso era muito importante porque ali tinha muitas fábricas, ali tinha um comércio exuberante, era uma cidade conhecidíssima e um forte reduto do Império Romano. Esta cidade é a cidade onde a igreja teve grandes pastores. O próprio apóstolo Paulo, Timóteo e João, que está escrevendo Apocalipse, também pastoreou essa igreja. Quando a gente encontra esta palavra no texto que lemos, ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, é uma referência, uma resposta que Deus está dando à prática que existia na cidade. Existiam muitos templos pagãos lá em Éfeso e era comum nos templos oferecerem muita carne das suas festividades, muita bebida, muita festa. E Deus está dizendo, eu não ofereço carne, eu ofereço o fruto da árvore da vida àquele que é vitorioso. Então essa é a referência que João está trazendo. O paraíso de Deus é o céu. O paraíso de Deus é o que os cristãos desejam, almejam, tantos daquele tempo, os cristãos da igreja antiga, como nós hoje em dia. Queremos o céu, queremos o paraíso. Embora os crentes, eles já foram, todos eles, os que creem salvos, eles ainda têm que lutar. A minha vida, a sua vida, será uma vida de lutas em todos os aspectos, para
constituirmos família, para criarmos filhos, para nos mantermos, e uma luta dentro da igreja. E é essa luta que Deus está chamando, que Jesus está chamando a igreja de Éfeso. E nós temos uma mensagem aqui atual para a igreja sempre. Eu vou destacar em primeiro lugar, a igreja de Éfeso, ela tinha virtudes, ela tinha qualidades. Quanta bondade de Deus começar essa carta exaltando as qualidades da igreja. Ele começa destacando o que era bom, e ele destaca 3 coisas aqui que eu acho que é importante para nós. Primeiro, ele fala, olha, essa igreja é uma igreja fiel na doutrina. Vocês são preocupados com a palavra, vocês são preocupados com o ensino certo, com o ensino errado. Prova é que aventureiro nessa igreja não está tendo vez. Mesmo sendo perseguida, mesmo sendo atacada. Por que a igreja era perseguida? Lá em Éfeso tinha um templo que era o templo do imperador romano. O imperador romano, ele queria ser aclamado como Deus. E era obrigatório uma profissão de fé, ou seja, tinha que dizer, o imperador é o Senhor. E esse era um problema muito sério, sempre foi para todo cristão. Cristão nenhum coloca ninguém a par ou em igualdade com Deus. Nunca eles confessaram, e quando não confessavam, eles eram perseguidos, eles eram mortos, mas mesmo assim eram fiéis à palavra. Jesus havia alertado antes, olha, virão lobos revestidos de ovelhas para o meio de vocês. O apóstolo Paulo falou para essa igreja de Éfeso, olha, quando eu for embora e vocês ficarem aqui só, vocês vão ver que alguns de dentro da igreja se levantarão como lobos, querendo comer vocês, querendo se aproveitar de vocês. E isso estava acontecendo. Paulo havia avisado aos presbíteros desta igreja. A igreja tinha conhecimento espiritual e ela era realmente zelosa. Diz o texto aqui que tinha um povo chamado, um grupo chamado de Nicolaítas. O estudioso John Stott, ele diz que eles pregavam uma versão de cristianismo assim, liberal. Podia fazer de tudo, podia viver de todas as aventuras que não tinha problema. Esses eram os nicolaítas. Eles gostavam de diluir o evangelho. E a Bíblia diz em Apocalipse que eles não aceitaram isso. A igreja não aceitou o ensino desse povo. Gente, algumas igrejas hoje também estão sedentas por novidades. Gostam de ouvir coisas novas. Algumas igrejas gostam que o pastor não se preocupe e nem venha perguntar o que você está fazendo, o que você está vivendo, como é que está a tua vida. Não, me deixa para lá, pastor. Eu gosto de ter a minha vida totalmente individual. Igreja não é assim. Igreja, ela deve ter um comportamento, uma conduta que ela não precisa ser repreendida todo o tempo. A igreja precisa cuidar. O pastor tem que pastorear. E muitos hoje estão gostando da igreja que não cobra nada, da igreja que prega um evangelho diluído, parecido com os dos nicolaítas aqui. Mas esse não é o evangelho que Deus deu para nós. As igrejas precisam do verdadeiro evangelho. Presta atenção. Se você crê em Cristo, se você é temente a Deus, você precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Não é por nada parecido com a palavra de Deus. O que vai te fortalecer, o que vai te sustentar para superar obstáculos, somente a palavra de Deus. E ela tem que vir do jeito que ela está escrita. A igreja não deve oferecer para o povo o que ele quer ouvir. Deve oferecer o que ele precisa. Eu me lembro que quando eu era criança, era um tempo em que quem tinha inflamação na garganta não tinha os antibióticos que tem hoje, não. Era pincelar a garganta. Pegava um lápis, punha um paninho lá, um gaze na ponta e molhava num colobiazol. Um adulto ou dois segurava a criança, abre a boca e passava aquilo lá. Curava. Era um trauma, mas curava. Era o que tinha. Se dependesse de mim, eu queria um remédio docinho, um xaropinho. O Dário disse que está tomando um xarope, né, Dário? Diz que já tomou 3 vidros, acostumou com o xarope, já gostou.
Mas a gente gosta de coisa mais amena. Nós nunca gostamos do remédio amargo, mas de vez em quando a gente precisa do remédio amargo. A palavra de Deus às vezes é amarga para nós, mas é o que nos cura. A igreja lá de Éfeso era também envolvida com a obra de Deus. Essa igreja não tinha somente teoria, ela praticava. Ela era uma igreja igual uma colmeia de abelha, trabalhando o tempo todo. Não ficava na arquibancada, ela jogava. Os cristãos lá, eles eram ativos. Nós podemos perceber que esse tipo de igreja que as pessoas participam é a que agrada a Jesus. Eu fico feliz com a nossa igreja. A nossa igreja, todos aqui têm participado em vários aspectos. É filmando, é cuidando do som, é auxiliando, é colocando tudo pronto para funcionar, sendo participativo. A igreja de Éfeso era assim também. E também perseverante nas provações. Como eu disse, eles eram perseguidos. Eles eram pressionados a aderir coisas que aconteciam lá naquela cidade. César é o Senhor. E eles não aderiam a isso, mesmo pagando, às vezes, com a própria vida. Fico pensando hoje em dia, gente. Dizem que no Brasil nós temos mais de 25% da população evangélica ou cristã. Se fosse preciso mesmo defendermos com a vida a nossa fé, será que o número seria de 25% de cristãos? Porque nesse tempo essa igreja experimentou isso. A igreja não só de Éfeso, a igreja primeira, né? Alguns líderes, hoje em dia, gente, não está precisando mais das escrituras sagradas, da Bíblia. Tem gente hoje em dia que só fala assim, ó, Deus me falou, eu creio que Deus fala. Eu creio em todos os dons. Porém, muita gente hoje não está usando nem a Bíblia mais, está dizendo que Deus falou diretamente coisas novas, coisas absurdas, que a Bíblia nunca diz, porque Deus jamais vai contradizer a palavra dele. Jamais, em tempo nenhum, em época nenhuma. Como os crentes lá de Éfeso, nós precisamos ser cuidadosos e zelosos com a palavra de Deus em todo o tempo. Eu aprendi algo assim, ó. Se a Bíblia fala, eu falo. Se a Bíblia cala, eu calo. Em segundo lugar, a igreja, além de qualidades, o texto aqui que nós lemos destaca, ela se descuidou. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha do princípio. Tinha ocorrido uma queda. O texto diz, veja até onde você caiu. O que pode nos levar à queda em relação ao primeiro amor? Bom, primeiro vamos entender o que é o primeiro amor. É a devoção a Cristo. É a empolgação. É um entusiasmo ali no primeiro amor. Eu gosto sempre de pensar no recém-convertido. Normalmente o recém-convertido, ele demonstra com muita facilidade isso. Fervor espiritual, empolgação, simplicidade e humildade. Ele não quer saber coisas profundas quando ele conhece a Cristo. Ele quer saber sobre Cristo, ele canta, ele levanta a mão, não que o levantar a mão é mais do que esse ou que aquele, mas eu quero dizer empolgação, entusiasmo no primeiro amor. Simplicidade e humildade. Eu tenho observado muito destas características no irmão da Simone mais velho, o Rogério. O Rogério, depois da conversão, é isso daqui, você vê ele o tempo todo falando das bênçãos de Deus, das curas que ele recebeu, ele vai em várias igrejas, dá o testemunho dele, sem nenhum tipo de constrangimento. Este é o primeiro amor. Nós hoje em dia temos especialistas demais, gente. Você vai para a internet, você encontra especialista de tudo quanto é coisa. Teólogos, então, nunca vi tanto como nós temos visto hoje. Resultados de menos, especialistas demais. O que fazemos para Deus é importante, mas o que motiva cada um de nós a fazer é mais importante ainda. O que te motiva no Evangelho? O que motivou você a estar aqui nessa noite? O que motivou o seu coração para estar aqui cantando, adorando, ouvindo a palavra de Deus? Qual é a sua motivação? É adorar a Deus?
é engrandecer o nome daquele que é o Senhor de todas as coisas. Os cristãos de Éfeso estavam tão ocupados, e eles eram zelosos, como nós já vimos, mas eles deixaram de lado a adoração e o amor. Você abandonou o seu primeiro amor. O jeito que você me amava no começo. Ela era capaz de examinar as doutrinas falsas da época, apóstolos que se diziam apóstolos, mas não eram, eram mentirosos. Era uma igreja certamente muito organizada, não era uma igreja pobre, era uma igreja de encher os olhos. Mas eles se descuidaram de si, do relacionamento, da intimidade, e eles não conseguiam perceber o erro deles. Uma das coisas mais difíceis na nossa vida cristã, gente, é quando a gente começa a não perceber os nossos defeitos, a não observar as nossas falhas. Se lermos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nós vamos perceber lá que muitas vezes, mais de 20 vezes, Paulo faz referência à necessidade do amor dentro da igreja. Que amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Gente, não tem evangelho sem amor. Não existe evangelho sem amor. Lá em 1 Coríntios 13 está escrito assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A igreja tinha zelo pelo ensino correto, mas estava vazia, seca de amor. Terceiro lugar, a igreja foi alertada. E veja bem, aqui é o momento em que nós percebemos que no Evangelho, todas as vezes que nós estivermos em erro, nós temos uma oportunidade, e Deus nos avisa, Deus nos alerta. O primeiro amor pode ser recuperado, mas nós temos que seguir 3 instruções aqui de João. Veja onde você caiu. É necessário lembrar, literalmente, continuar lembrando. Quem é Deus? Quem é Jesus, o meu Senhor e meu Salvador? Como está e como deve ser o meu relacionamento? Como que era no começo? Como que eu amava Cristo? Como que eu me relacionava com Cristo? Em seguida, arrependa-se. Arrependa-se. Reconheça que você está hoje aquém. Se este for o seu caso, arrependa-se, mude de ideia e comece uma nova prática. Confesse os seus pecados ao Senhor e mude. E em terceiro lugar, volte a praticar as primeiras obras. Volte a praticar. Isso é igual a pessoa que já praticou esportes. Eu e a Simone, nós praticamos bastante esporte quando éramos mais jovens. E nós estamos precisando voltar a praticar pelo menos alguma coisa para fortalecer a musculatura. Mas isso não vai acontecer enquanto a gente só souber disso. O dia que eu e ela voltarmos para uma academia e começarmos a fazer alguma coisa consistentemente, a nossa vida física vai mudar. Nós precisamos voltar a praticar. Agora veja bem, como é que a gente percebe a questão do primeiro amor? Olha a questão do marido, que ele é cuidador e fiel. Presta bem atenção. Vamos dizer que eu seja esse tipo de marido para Simone. Eu seja o provedor da minha casa, eu seja responsável, eu respeite a minha esposa, eu respeito os meus filhos, nada falta na minha casa. Alguém pode olhar e falar, ele é um marido cuidadoso, ele é um marido que protege a família, ele é certo. É, mas vamos observar se eu ainda sou carinhoso com a minha esposa, se ainda eu sou atencioso com a minha esposa, se eu sou devotado em amor por ela, se ela percebe isso.
Todos que são casados sabem disso. É preciso que o relacionamento conjugal ele seja mesclado com cuidado, com carinho, com paciência e com amor. Não adianta nada alguém dizer, não, mas na minha casa não falta nada, eu pago a conta de água, eu pago a conta de luz, eu vou no supermercado, eu compro, tudo bem. Mas às vezes a sua vida é seca no relacionamento conjugal. A sua esposa e você são infelizes. É disso que Jesus está falando. Vocês perderam essa intimidade do primeiro amor. Quando eu, graças a Deus, eu tenho um casamento muito sólido. Eu me lembro quando eu namorava. Isso já tem um pouco de tempo. Não vou falar o tanto, não. Mas já tem uns 40 anos. E nós namorávamos muito. Todo dia, quando eu estava na cidade, eu via a Simone. Todo dia. Eu podia ir de olho fechado para a casa dela. Jesus está falando para a igreja de Éfeso: vocês não têm mais esse interesse comigo. Vocês não têm mais a intimidade comigo. Gente, nós temos que ter intimidade com Deus através da leitura, por meio da oração, por meio da leitura bíblica, por meio de ir à igreja, de se interessar pelas causas da igreja, ajudar na igreja, participar. E tem um detalhe aqui no texto que leva-nos a nos preocupar. Jesus ele diz assim, que ele viria, olha, deixa eu ler o versículo aqui para não falar errado. Versículo 4. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. O que Jesus está falando é: eu vou tirar a luz da igreja de vocês. O candelabro representava os membros da igreja. E Jesus está dizendo: se vocês não mudarem, não se arrependerem, eu vou tirar a luz de vocês. Essa igreja pode acabar. Irmãos, ao longo dos tempos, toda a igreja cumpriu seu ministério, mas algumas desapareceram. É coisa séria. Jesus ele não está falando aqui da sua segunda vinda, ele está falando de uma disciplina naquele momento, naquele tempo em que eles estavam vivendo. Para hoje é a mesma coisa. Se não levarmos a sério o chamado de Cristo para termos intimidade, comunhão com Ele, nós seremos e somos disciplinados. Cada fase das nossas vidas tem que ter intensidade, tem que ter esse compromisso com Deus. Por que eu digo isso? Porque quando você tem 20 anos de idade, você é de um jeito. Quando você tem 30, você já mudou, você é diferente. Quem aqui hoje tem na faixa dos 30, daqui 10 anos você será diferente. E Deus está falando em cada nova fase, conforme você amadureça, se entregue a mim. O que move o coração de Deus é o coração quebrantado de cada um de nós. Amar a Deus com nossas mudanças, com nosso amadurecimento, com toda a nossa força e ser. Viver no paraíso e desfrutar dos frutos do paraíso significa comunhão com Deus. O paraíso é de Deus. O céu só é céu porque lá está a casa de Deus. Eu quero que nesta semana você e eu nós tiremos um tempo todos os dias para refletirmos como é que está a minha vida espiritual de verdade. Analisa assim, como é que foi a semana passada a minha leitura bíblica? Como é que foi a semana passada o meu tempo de oração com Deus diário? Como é que tem sido a minha vida verdadeiramente íntima com Deus? Durante essa próxima semana, que se inicia hoje, faça isso todos os dias, que seja um compromisso nosso aqui agora. Amém?